Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Espero que nessa sexta-feira de reclusão, né, que estejam todos conseguindo participar aí, acompanhar. Planejamos um dia maravilhoso para vocês, um tema muito legal, muito interessante, né? Pelo menos para minha academia ali, o perfil dos alunos é bem esse, né? São galera de 30 anos para cima, que tem filho pequeno, na construção do caráter dele, ensinando dos primeiros passos aí até adolescente. E eu acho que é um tema super válido, um tema super interessante para a gente trazer para as famílias de uma maneira em geral, né? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Prazerzaço. Essa semana foi maravilhosa e vamos fechar essa semana de webinário com chave de ouro. Então eu queria apresentar o meu time que está aqui com vocês. Hoje o time está caprichado aí, ó. Eu queria primeiro chamar o meu professor, meu mestre, Diogo Almeida. Dê a sua palavra aí, Diogão. Fala, galera. Deixa eu me ver na tela aqui. Vamos ver se o editor aí... Corta para um. Aí, Gustavão. Topetinho, a Camila. Beijão, Camila. Não tô me vendo aqui, Gustavão. Você não vai se ver, Diogão. Você só fala. Você não vai se ver. Ah, agora eu tô me vendo. Galera, é um prazer enorme estar aqui. Tô muito feliz. Meu nome é Diogo Almeida. A maioria do pessoal que tá aí, que eu dei uma olhada na sala aí, o pessoal já conhece a gente, tá? Sou faixa preta de jiu-jitsu. Eu tenho 10 anos de faixa preta, um total de... Acho que eu tenho mais de 10 anos, acho que uns 11 anos de faixa preta, alguma coisa assim. E eu tenho uns 10 anos de jiu-jitsu até a preta. Então, eu tô com uns 20 anos de jiu-jitsu. Bem treinados, né, como atleta desde a branca. Eu sou formado em Educação Física, me formei em 2008 e estou no terceiro ano de Psicologia, junto com a minha amiga Marcinha. Estou aí tentando, né? Estão tentando aí essa profissão maravilhosa que é a Psicologia. Eu estou à frente da parte do Kids aí da Almeida JJ. Eu fundei aí, junto com meus irmãos, o nosso projeto social, que é focado de 7 a 14 anos. Né? E nosso projeto social vai fazer 15 anos. Né? Nós cuidamos mais ou menos hoje de quase 1.000 crianças. Nós temos mais de 30 professores dando esse suporte, dando essa sequência. Hoje eu não estou mais na execução das aulas do Kids, mas eu estou fazendo essa parte da direção do trabalho. E é isso, sigo em frente salvando vidas. Temos aqui também, hoje o Diogo já falou, a Marcinha, que é estudante de psicologia, tá aqui com a gente hoje também. Marcinha, fala um pouquinho sobre você. Olá, meu nome é Márcia, eu sou estudante aí de psicologia junto com o Diogo, sou da área de recrutamento, seleção, treinamento também, desenvolvimento, e sou administradora de empresa. Trabalhei 8 anos no trabalho de voluntário com crianças carentes, né? E principalmente com projeto social. Espero somar aí hoje, na noite de hoje, né? Muito legal. E estamos também aí com o Iagão, que é professor do Tatuapé, de Itaquera, tá no campo aí, no dia a dia com a gente, mas também, junto com o Iagão, temos outros professores online aqui que nós vamos solicitar a participação deles, do Tinoco. A gente vai vendo quem está online aí vai participar com a gente. Fala, Iagão, tudo bem? Fala, galera, tudo bem? Estamos aí, ele tá participando dessa palestra com o meu mestre. Galera, o áudio do Iago tá um pouquinho ruim porque ele é faixa marrom ainda. Ele não graduou. Aí ainda não. Quando fica aí com um monte de faixa preta, ele emociona, né? Então, por isso ele já vai voltar. Calma que ele já vai se recompor aí. Mas temos uma faixa preta da psicologia aqui com a gente hoje. É isso aí. Amanda, a doutora Amanda, tá aqui com a gente hoje. Vai dar o embasamento, vai trazer toda essa informação pra gente aí. Tudo bem, Amanda? Como é que tá? Oi, boa noite, tudo bom? Fala um pouquinho sobre você. Eu sou Amanda. Sou psicóloga clínica, especialista em Gestalt terapia, que é uma área da psicologia. Estou na área também clínica há alguns anos já sou formada também há alguns anos. Tenho experiência com idosos, crianças e adolescentes, principalmente em consultório. Então, espero poder contribuir aí com a minha experiência clínica nesse bate-papo nosso. Ô Amanda,
Fala pra gente onde é seu consultório, se alguém quiser te encontrar, como é que te acha nas redes sociais. A hora do merchan. Rede social é Psico Amanda Dastre, igual tá aparecendo aí na tela. O consultório fica na Moca, bem pertinho aqui de uma das academias, né, de vocês, de uma das unidades de vocês. Que legal. É bem fácil acesso. Se você quiser mandar aqui no chat, tá, Amanda? Pode mandar. Vou dar uma olhada aqui depois para conseguir mandar. E aí a gente entra em contato. Galera, a Amanda, ela tem um compromisso às 8h30. Então, talvez 8h30, a partir das 8h30, ela tenha que se despedir da gente. Só deixando avisado para a gente tentar otimizar o tempo da melhor maneira. Galera, então é isso aí. Esse é o nosso time, essa é a nossa seleção de hoje. Vai ser um bate-papo bem gostoso. E já para começar, já pegando fogo, assim. A minha cachorra tá querendo, tá sentindo o cheiro do bolinho aqui que minha esposa serviu para mim, ela quer bolo. Mas dá licença, Mel, deixa eu quietinho aqui. Amanda, né? A gente, no dia a dia com as crianças ali, a gente sente a necessidade que tem de desenvolver a criança, de trabalhar com a criança, né? E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente qual que é a importância, qual que é a função, na verdade, do pai na formação desse futuro cidadão, desse futuro homem, dessa futura mulher que a sociedade vai receber. Olha, o papel do pai, falar especificamente do pai, hoje em dia está um pouco complicado, né? Porque pai, mãe, tio, tias, avós, responsáveis. Então, assim, de uma maneira geral, eu tenho uma visão, acredito que a maioria, né, dos profissionais, pelo menos da área da psicologia, tem uma visão mais total do ser humano, né? Não somente em uma das áreas dele, não somente no aspecto social, emocional, cognitivo. E os pais, né, falando agora dos responsáveis, não só os pais, mas quem faz esse papel, né, de educar aí, tem uma grande influência nesse desenvolvimento do indivíduo, né, hoje em dia, inclusive incentivando ele, né, mostrando através de exemplos, através de autoconhecimento, né, propiciando esse meio de autoconhecimento principalmente, e a formação mesmo do indivíduo, né, para que ele se coloque no mundo como sendo ele mesmo, independente do que é depositado para ele como expectativa aí dos responsáveis na criação dele. Acho que é basicamente isso. Show de bola. Ô, Diogão, e assim, quais são as idades de formação, assim, tanto de coordenação motora, quanto de caráter? Você pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Primeira infância, essas coisas. Vou pedir ajuda do Iago, hein? Iagão. Não emociona, hein, Iago? Aí, tá vendo? Já emocionou o Iago jogando. Então, para Piaget, né? Vamos falar, seguindo aí Piaget, de 3 a 6 seria a primeira infância, né? E a segunda infância seria aí de 7 a 14. O que seria a primeira infância, a segunda infância? Cadê o Iagão? Tá aí? Vamos, Iagão, me ajuda aí, Iagão. Bom, a primeira infância é que a criança começar a desenvolver aprender, né? Abordando uns 3 ou 6 anos de idade. Cortando aí. Ô, Iagão, então perdemos o Iago, Diogão. Aí, o Marcinho, o Diogo, o que seria a primeira infância, a segunda infância? Vale ressaltar que nesse período, a criança, ela faz o processo de imitação dos pais também, né? No desenvolvimento dela. Isso é muito importante ressaltar aí. E ela já começa nos primeiros momentos da vida dela. No segundo período aí da segunda infância, ela começa a se desenvolver dentro do seu próprio comportamento também como indivíduo. Isso é muito importante a gente estar ressaltando também. Vou deixar a palavra agora para o Diogo. Diogo? Tá me ouvindo, então, Diogão? Lá. Tô ouvindo. Então, aí na primeira infância, né, a gente vai estar desenvolvendo as aptidões físicas, né, ligado às condições físicas mesmo, saúde, o aprendizado através do afeto. Então, na primeira infância, a gente está, querendo ou não, a gente tem que estar dando muito carinho, né, muita atenção
e desenvolvendo, para o quê? Deixar essa criança mais à vontade, para ela estar desenvolvendo a parte intelectual dela, essa parte afetiva dela, né? Então não tem muito, por exemplo, às vezes o pai chega na academia com a criança com 5 anos, querendo que o moleque, tipo, já aprenda o jiu-jitsu, velho. E, tipo, não é o foco. De 3 a 6, a gente tem que deixar ele brincar à vontade, deixar ele se desenvolver, tipo, por si próprio, vamos dizer assim. Deixar ele mais à vontade. Não é o momento de você pôr regra para a criança, de você, de alguma maneira, inserir ele no esporte. Você sabe disso, né, Gustavo? A gente trabalha com criança lá, de 3 a 6, a gente coloca o kimoninho na criança, a gente vem fazendo um trabalho com ele, mas, na verdade, a gente trabalha muito pouco a parte do jiu-jitsu. A gente vem no lúdico com essa criança, a gente vem desenvolvendo várias dinâmicas para estar desenvolvendo a coordenação dela, desenvolvendo dela a parte de criatividade, essa parte afetiva. Conhecimento do próprio corpo, né? Acredito também. Exatamente. Então é o momento de você deixar essa criança mais à vontade, não é o momento de você pôr regra, é o momento de dar carinho, de passar segurança, é o momento de você olhar para essa criança e deixar ela desenrolar. Não é o momento de você chegar e botar um kimono ou colocar uma chuteira e fazer essa criança treinar. Não é esse momento. A gente está num momento de afeto, de deixar ele se desenvolver e tentar de alguma maneira inserir, mas leve, né? A gente na verdade, pelo que eu tô entendendo, o jiu-jitsu, assim, ou qualquer outro esporte, qualquer outra arte marcial, né? Na verdade, é uma ferramenta para você trazer amor, uma ferramenta para você trazer uma inclusão, uma ferramenta para você inserir ele em outros esportes e com outras crianças, né? Não é o objetivo o jiu-jitsu, sim os benefícios do jiu-jitsu, né? Ele começa a enxergar o outro, né? Então ele vai chegando perto dos 6 anos, ele começa a enxergar o outro. A vida não é só ele, porque do 0 ao 3, ele era só ele. Né? Ele tá dentro de um mundo lúdico aí, né? E ele e na cabecinha dele só existe ele. O mundo é dele. Exatamente. E ali, a partir dos 5, 6 anos, ele começa a enxergar o outro. Tem outro aqui. Eu preciso dividir. E ali começam as frustrações, a coisa começa a andar. Legal. E o Diogão, e a segunda infância? Que seria de que idade? Qual que é o objetivo da segunda infância? Eu tô mapeando isso aí para a gente depois poder desenrolar a linha de raciocínio em cima do que pode acontecer de positivo e negativo, né? Se a gente não tratar disso. Então, o que seria a segunda infância? A segunda infância, vamos falar de 7 a 10 anos, aí você começa a desenvolver a capacidade física dele. Então, você já começa a trabalhar agilidade, equilíbrio, coordenação motora, velocidade, reação. Tem o estímulo da competição também, que é muito forte nessa fase. E aí o jiu-jitsu, eu acredito que seria o nosso ponto forte, essa segunda infância aí. Tipo, é onde que o jiu-jitsu ele entra bem. E não só o jiu-jitsu. Isso vai formando o comportamento dele? Isso vai formando o comportamento dele, com certeza. Essa fase aí, você vai formando o caráter dele, ele começa a lidar com as frustrações. Acredito que esse contato com o esporte, através do esporte, você... Vamos puxar a sardinha pro jiu-jitsu, né? Através através do jiu-jitsu, você vai formar o caráter, um cidadão maravilhoso. Eu tinha preparado o Iago para estar falando de 3 a 6, de 7 a 10. Preparei meu pequeno gafanhoto, eu tô sem ele. Tá todo mundo me ouvindo? Agora sim. Aí também vale falar que a criança passa do parte egocêntrica para comparação, né? Por isso que o estímulo da competição é importante. Ela começa a se comparar ao outro. Exatamente. Amanda. E imitar também. E nós falamos muito da parte de desenvolvimento físico, né? E as fases da formação, acho que isso é mais psicologia, na parte de formação de caráter, assim, tanto da primeira infância quanto da segunda. Qual cada parte que funciona? O que você poderia embasar a gente nesse sentido? Olha, falando um pouco do aspecto psíquico e emocional, é um pouquinho complicado a gente limitar tanto nas idades, porque uma coisa também depende da outra, né? Então, o que foi constituído nessa primeira infância também vai ter muita influência nessa segunda, terceira, enfim, todo o desenvolvimento do ser humano como um todo.
Mas no sentido geral, é muito importante a autoimagem. Acredito que, principalmente hoje em dia, é muito importante a gente desenvolver esse contato com você mesmo, com o seu próprio corpo. Por isso que eu falei, quando o Diego estava falando sobre essas questões físicas, o conhecimento do próprio corpo, até onde eu vou, até onde eu não vou, e desenvolver isso de uma maneira lúdica é muito mais legal, muito mais importante para o desenvolvimento do que de uma maneira mais mecânica ou natural, como seria a vida. Então, por isso que eu acredito que tanto o jiu-jitsu como outras artes também é importante. Então, é lidar com o seu próprio corpo e, assim, você estando em contato com o seu próprio corpo de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais funcional, automaticamente você lida também com o outro e com o ambiente todo em que você vive de maneira muito mais saudável também. Amanda, chegou uma pergunta aqui, aí eu não sei se a gente vai conseguir abrir tanto assim para pergunta, né, porque a gente tem uma pauta para desenrolar. Mas aqui, ó, tem aqui. Olá, meu filho tem síndrome de Down e ele iniciou seu treinamento há uns meses atrás. Gostaria de saber sobre as melhorias para uma pessoa que vive nessa condição. E agradeceu, muito obrigado. O que você pode dizer para a gente em relação a crianças com síndrome de Down ou com autismo? Eu não tenho nenhuma especialização com essas crianças, né? Com esse público em específico. Porém, eu acredito que é bom para qualquer pessoa, independente de alguma síndrome ou não que essa criança apresente. Eu acho que quem vai poder falar um pouco melhor são os professores, né? Como lidar, se de repente tem que ter algum cuidado específico ou não, se insere nas outras atividades, que é o que eu acredito que deva acontecer. A minha visão, assim, a minha experiência de campo, né? Eu não tenho uma formação de estudo nesse sentido, mas o meu campo que eu vejo é que faz um bem tanto para a criança que está chegando, mas faz um bem maior ainda para as crianças que estão junto convivendo com uma criança com síndrome de, porque cria empatia, né? E como eu posso dizer, a gente, né, nós, os mais velhos, tem um pensamento meio distorcido em relação à inclusão. Então, assim, a gente quer que o deficiente se adapte à nossa realidade. A gente quer que o deficiente, de alguma maneira, se encaixe nos padrões da sociedade. E não é isso, pô, na minha visão. É a gente que tem que fazer o possível para o deficiente se dar bem, né? Ser acolhido. Então, é assim, é o lado humano, ceder, né? Então, eu acho que, por exemplo, tira a criança dessa bolha egocêntrica que ela tá e mostra aqui, meu, tem um pouquinho a mais do que isso, assim. Eu acho que é um convívio super positivo. Acho que é uma troca muito boa para todos, né? Aprendizado muito bom para todos, né? Tanto para quem chega quanto quem já está. Tá. Amanda, aí eu queria que você falasse assim dos benefícios, né? Tanto dos benefícios quanto dos malefícios de quando o pai incentiva o filho a fazer uma dança, uma música, um esporte, e ao mesmo tempo quando ele não coloca o filho em nenhuma atividade extra para desenvolver essas competências, né? Acho que você fechou exatamente com uma palavra interessante, é desenvolver competências. Acho que é mais ou menos isso mesmo. É você dar segurança para o seu filho, né? E também a questão de você explorar novos locais e também novas pessoas, independente daquele ciclo que você já está acostumado, né? Que é a família, que é a escola, que às vezes a escola, assim, você vai da primeira série até sei lá, 8º, 9º ano, com as mesmas pessoas, né? E você estar numa atividade dessa em grupo, você interage com muitas outras pessoas que você não conhece, de outras faixas etárias, de outras realidades sociais também. Então, você trazer mais segurança para o seu filho, de que vai para o mundo, né? Vá por você mesmo também, porque eu não vou estar ali a todo momento, né? Te guardando, então pode ir também, que você também tem como caminhar com as suas próprias pernas. Acho que é um bom começo, esse desligar um pouquinho, né, das asinhas, de repente, dos pais aí. Você traz mais responsabilidade, né, para a criança também, tolerância também com os diferentes. E o que traz de ruim é justamente o inverso disso tudo que eu falei, né? Então, você pode apresentar aí uma dificuldade de socialização maior, de repente, e outras coisas também que podem ser ruins, inclusive o exemplo, né? Então, um bom exemplo, naturalmente, vai ser seguido ou não pelo seu filho. Aí agora, Diogo, assim, eu tenho experiências maravilhosas, assim, de pai que chega
no dojo, eu falei assim, meu filho não brinca contra as crianças, né? Desde problemas tão simples assim, quanto o meu filho, todo mundo bate nele e tal. E eu tenho uma filosofia na minha cabeça, assim, uma analogia na minha cabeça, que eu acho que ela é perfeita, eu acredito nisso cegamente. O jiu-jitsu é igual farinha na culinária. Engrossa o que tá fino, esfria o que tá quente, né? E aí eu gostaria de saber, Diogão, de você, quais são os benefícios que você enxerga na prática, não só na prática do jiu-jitsu, mas no direcionamento dos pais em relação à cultura, à arte, a esporte, de uma maneira em geral. A gente não pode, eu acho que, deixar de falar sobre a situação social, a situação, não sei se podia falar, a situação social interfere muito. E é o que você falou, você tem toda razão. Você pegar uma criança, eu dei aula, dei muitos anos, né? Dei uma década praticamente de aula aqui no Fundão, e agora eu tô há quase 10 anos dando aula no Tatuapé. Se você pegar uma criança da periferia ali, o jiu-jitsu ele vai incluir, vai incluir essa criança, ele vai trazer vários benefícios para a criança, vários. Ele vai incluir essa criança, ele vai dar dignidade, ele vai colocar essa criança no mesmo patamar de qualquer outra criança. A criança vai se sentir importante dentro da sociedade. Ela coopera aí, entendeu? E ao mesmo tempo, se você pegar uma criança que você está dando aula no Tatuapé, você traz essa criança que tem de tudo, e talvez você trazer ela, descer ela um pouquinho e trazer ela para uma coisa mais simples, para uma coisa mais humilde, você trazer outros valores que eles não fazem parte da realidade dela. Eu acho que o jiu-jitsu, né, o esporte em si, ele une classes sociais, eles são inúmeros benefícios. Eu acho que é uma coisa assim fantástica, velho, que o tatame traz pra gente, o esporte traz pra gente. Na minha opinião, é magnífico. Seu microfone tá desligado, Gustavo. Eu acho que não é nem a palavra mais simples, né? Eu acho que a palavra são valores diferentes, né? É uma doutrina, uma hierarquia. Acho que mais simples não. Igualdade. Criança não olha, criança não tem um olhar para isso, né, Amanda? O mais simples é a maneira que eu falei, mas eu trazer na mesma linha, entendeu? É o que você falou, quem tá para mais desce, quem tá para menos sobe, e aí você consegue equalizar isso dentro dos valores reais, os valores da sociedade ali, que é o que a gente tenta pregar, uma normalidade, né? Uma igualdade, né? A igualdade. Isso. E quem gostaria de falar dos malefícios? Ou acho que a gente pode falar... Acho que dos malefícios de não trabalhar do desenvolvimento a gente pode falar um pouquinho mais para frente, né? Ô Amanda... Ô Iago, você tem alguma... Antes de eu voltar para Amanda, Iago, você tem alguma aluna assim, que você gostaria de destacar, que teve uma história de superação, de transformação através da prática de esporte, da arte marcial, da nossa tão querida arte marcial? A gente tem uma porção de alunos que chegam na nossa mão, mas tem um garoto, Samuel, que, nossa, se desenvolveu muito, assim. Ele chegou, ele não falava mesmo, não falava uma palavra, interagia muito pouco. Ele era tímido, não se relacionava com as outras crianças. E hoje ele chega, ele conta do dia dele, faz uns 8 meses que ele está treinando com a gente. Ele chega, ele conta do dia dele, conta de alguma coisa que ele comeu. Ele compartilha das experiências que ele está vivendo fora do jiu-jitsu, brinca com os outros garotos. E é uma criança totalmente diferente, assim, transformada desde que começou com o jiu-jitsu. Amanda, e no consultório, né, no dia a dia, aí vai uma família lá e fala assim, meu filho tá com problema disso, aquilo, outro. Qual que é a sua experiência, assim, de consultório mesmo, de campo? Que os problemas relatados, tanto de segunda, terceira infância, que eu acho que é mais quando o pai começa a tratar, assim, né? Quando aparece mais, né? Acho que é na segunda infância mesmo, quando isso se torna um pouco mais complicado até para a vida social dessa criança, né? Olha, o que eu percebo muito em consultório é uma constante agressividade, mas agressividade não no sentido da violência em si, agressividade no sentido geral da palavra mesmo. Agressividade na maneira de falar, agressividade na maneira de lidar com os problemas,
a dificuldade de entrar em contato e até de identificar as suas próprias emoções, né? Porque acho que isso também é importante a gente falar acho que principalmente na segunda infância, né? A gente começa a identificar algumas emoções e entrar em contato com algumas emoções em que antes, de repente, não fazia parte. Então, identificar essas emoções, lidar com elas. Inclusive, tem um filme que eu indico muito, inclusive para vocês, se vocês quiserem também, é um trabalho muito bacana, é o Divertidamente. Ele trabalha de uma Nossa, esse maneira filme é maravilhoso. muito maravilhosa. Esse filme é maravilhoso para trabalhar emoções. Inclusive, a minha tese da especialização foi em relação a ele. Então, fica a dica aí para todos vocês. O filme Divertidamente é maravilhoso. Então, isso é uma questão que eu trabalho muito em consultório, muito mesmo. Acho que é uma das principais questões que eu trabalho hoje. É a gente aprender a lidar com os nossos medos, com as perdas, ansiedade, entender que tudo isso faz parte do ser humano, isso tudo compõe um ser humano e vai fazer parte da nossa vida sempre, né? Então, é muito melhor a gente aceitar, e aceitar não é, ok, estou com medo e vou ficar. Não. Aceitar é entender isso, identificar isso, e aí sim, a partir disso, aprender a lidar para que isso não seja um problema na vida da criança. Então, e várias outras coisas. Se eu for ficar falando aqui, eu vou falar muitas questões. Não, pode falar, que tá super Gustavo, bem. posso fazer uma pergunta para ela? Claro. Amanda, sobre as frustrações, né? Depois eu queria linkar com as habilidades sociais que eu tinha falado para a Marcinha dar um toque, falar um pouco também sobre as habilidades sociais lá. Sobre essas frustrações aí, eu vejo que, tipo, quando eu fui criança e da maneira que eu dei aula aos 10 anos, eu trabalhava a frustração desse aluno e fazia ele vivenciar isso. Talvez acertando ali, sem saber muito bem o que estava fazendo. E depois você vai evoluindo e vai vendo que tem coisas que eu fiz certo, tem coisas que eu errei. Eu sou humilde para estar abrindo aqui. Né? São anos de carreira dando aula e tal. Sobre as frustrações, eu vejo que os pais hoje, eles não deixam os filhos ficarem frustrados. Isso é uma coisa que me incomoda, estou estudando isso, ando conversando com o professor Léo, professor Diogo na faculdade, bato bola com a Marcinha. E eu vejo de vez em quando o Diogo me solta um negocinho, eu fico pensando... É verdade, os pais não deixam a criança, não dá tempo dela ficar frustrada. Eu queria que você falasse um pouco do impacto disso, né? Que o pai não deixa a criança viver essa frustração. E hoje eu estudo na psicologia, eu entendo que isso faz parte. E eu queria que a Marcinha depois linkasse o lance das habilidades altas, baixas, e daí começasse com você, depois a Marcinha vinha. Claro. Olha, não é só a frustração que os pais evitam que os seus filhos tenham hoje, né? Pais entendam bem, responsáveis, não necessariamente pai e mãe, né? Mas não só a frustração, mas o medo, a tristeza, a angústia, a ansiedade, os sentimentos que são ditos como ruins. Eu falei entre aspas porque na minha concepção não existe sentimento ruim, existe sentimento indesejado em algumas situações, mas não ruins. Então os pais evitam que as crianças hoje fiquem tristes, por exemplo. E o oposto da tristeza é a alegria. A gente só sabe que a gente está alegre quando a gente vai ser triste. Então, uma coisa compõe a outra, uma coisa necessária para a outra. E impedir que as crianças vivenciem essas frustrações, essas tristezas, essas ansiedades, não prepara para a vida. Basicamente isso, né? Então, assim, uma criança que não se frustra é uma criança que também não está preparada para viver, principalmente no mundo hoje em dia em que existe uma competição absurda, né? Então, precisa criar os seus filhos para o mundo. E aí, eu antes da Marcinha voltar, e aí entra exatamente no que a gente estava falando de competição, do jiu-jitsu infantil com competição, né? Pô, se o pai tem essa consciência que você está colocando o filho ali para ele trabalhar as frustrações, para ele aprender a lidar com as frustrações, aprender a dar a volta por cima dos problemas, ensinar resiliência, ensinar o valor do trabalho duro, aí você tá dando um show na educação do seu filho. Agora, se você tá escrevendo seu filho para ele ser campeão, né, não tá trabalhando para ele trabalhar a frustração, tá errado, né? Tá errado. Tá errado porque, assim, eu ser campeão é uma questão muito relativa, né? É ser campeão para quê, para quem e quando, como, né? Então, assim, ser o melhor para quem? O melhor relacionado a quê, né? Em comparação a quem? Então, é muito relativo, né? E aí, Marcinha, o que você contribui com a gente? Bom, vou tentar linkar aí o que vocês estão falando junto com habilidades sociais, né?
dentro da habilidade social, ela vai falar exatamente isso, que no caso, a criança, quando ela está dentro dessas frustrações, faz parte do processo de aprendizagem dela, né? E como é que ela vai fazer isso? É através das observações do meio que ela está inserida. Então, ela vai observando o comportamento dos adultos, vai observando o comportamento do professor, vai observando o comportamento dos pais, e ela vai, assim, interagindo com esse meio e fazendo de todo esse uso aí, de todo esse contexto, o aprendizado dela e se comportando através da aprendizagem. Dentro desse processo, ele vai dizer o seguinte, que ela vai reforçar através do reforçamento positivo e modificando o seu comportamento através das habilidades sociais. Deu para entender mais ou menos esse contexto? Ficou claro? O Gustavão, tipo, você consegue identificar, você consegue, que eu não tive isso, né? Na educação física, estudando educação física, agora eu estou vendo isso na psicologia, que é da área é comportamental, né, Marcinha? É comportamental. Sobre as habilidades sociais, alta, baixa. Você já tinha ouvido falar nisso, Gustavo? Talvez não com esses termos técnicos, né? Mas sim, aí você vê uma criança que é desenvolvida, uma criança que não é desenvolvida. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho um aluno meu, o nome dele é Igor Galeano. Ele é um menino, tá comigo desde que eu abri o dojo. Ele tem 7 anos comigo, tá desde os 12 anos. 7, 8 anos ele tá comigo. Desde os 12 anos. Ele tá com 19, 20, alguma coisa assim, não tenho certeza. Vou mentir. Esse menino, assim, meu filho acabou de nascer, né? Eu tô com um bebezinho. Esse menino, para mim, ele é um objetivo de filho. Assim, né? No sentido que ele é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa que ele não é aquele cara super extrovertido, não é aquele cara, sabe, descolado da moda, ele não é esse cara, ele é um cara tímido, mas a hora que precisa falar, ele fala. Na hora que ele precisar chegar na namoradinha, ele vai chegar. Na hora que ele precisar se posicionar em relação à posição de trabalho, ele vai chegar. Aí, esse menino aí, ele é um faixa roxa de jiu-jitsu. Ele tem um jiu-jitsu maravilhoso. Sabe aquele cara que um cara que tem as habilidades sociais, né? Que eu não conhecia por esse termo, mas um cara que é bem resolvido, né? Tem as habilidades sociais bem desenvolvidas. Essa pessoa é uma pessoa de sucesso, né? Ela não carrega frustração, é uma pessoa que vai falar um não fácil. Eu não aceito esse tipo de tratamento comigo, né? Que isso é muito importante na parte de relacionamento. Ou eu não aceito esse tipo de coisa comigo. Pô, não é isso que eu quero, né? Então, tipo assim, é um moleque que vai ser, ele tá estudando faculdade de economia, é um menino que vai ser um economista, faixa preta, bom de jiu-jitsu, casado com uma mulher bonita e cheio da grana, velho. Ele vai ser um sucesso em todos os setores, né? E esse menino aí, pra você ter uma noção, ele começou a fazer faculdade de economia, aí ele chegou, mestre, eu vou fazer o treino de competição por um tempo porque eu pedi as contas do trabalho. Por que você pediu as contas do trabalho? Ele falou assim, porque estava atrapalhando os meus estudos. Então ele estava trabalhando numa empresa muito boa, que ele estava ganhando bem, uma grana já que muito pai de família não ganha, estava viajando o Brasil inteiro, estava arrebentando. Só que senso de prioridade, sabe? Sabe onde quer chegar. É uma pessoa que está pronta para falar ou não, eu não quero isso, não é isso que eu quero para mim. Eu não sei se a Amanda pode me embasar. Antes da Amanda, vamos linkar com a falta na segunda infância de não ter desenvolvido. Vamos linkar ao contrário ali da parte negativa. Ele não desenvolveu, se ele não tivesse desenvolvido, não tivesse vivenciado, se não tivesse explorado as capacidades, quem seria esse menino? Ele não seria assim, né? Talvez não com a idade que tem hoje, né? Porque isso não foi exatamente a palavra, não foi desenvolvido. Mas isso também não significa que não possa passar a desenvolver, né? Aí vai ser de uma maneira diferente, obviamente, possivelmente vai precisar de uma terapia aí, de um auxílio, mas não significa que não possa desenvolver, né? Não significa que seja tarde demais, digamos assim, né? Para que isso seja desenvolvido. Não está perdido. De repente perdeu algumas experiências, mas virão outras aí, né? Pela frente. Só uma coisa que eu queria ressaltar na fala do Gustavo, que achei bacana, e uma outra para a gente tomar um pouco de cuidado, ficar atento. O que eu achei bacana foi a palavra equilíbrio.
Acho que é basicamente isso, né? Então, assim, ele não precisa ser o melhor em tudo e nem o pior em tudo. Então, é o equilíbrio, né? Eu não preciso estar sempre feliz ou sempre triste. Acho que manter aí esse equilíbrio que é importante. E o que é importante também a gente ressaltar, para a gente prestar atenção, é assim, vai ser um garoto de sucesso. Entendendo bem que o sucesso, ele tem que ser visto de acordo com a necessidade e, como o Gustavo muito bem falou, a prioridade, né, de cada indivíduo. O que é prioridade para você, né? É ser bem-sucedido financeiramente, é ter uma família aí nos métodos que você optou por ter, como é ser uma pessoa de sucesso. Então, é você identificar isso. E, obviamente, isso na primeira e na... Né? Exato. E isso na primeira e na segunda infância facilita muito mais, claro, se tiver desenvolvido. Da parte do desenvolvimento, né? Então, vamos linkar aqui, ó. A criança não explorou, não brincou, não competiu, não viveu as frustrações, não desenvolveu as capacidades afetiva, intelectual, porque não fez atividade, porque não brincou, coisa e tal. Chegou na minha academia, 27 anos de idade, não faz um rolamento. Hein, Gustavão? Não sabe dar uma cambalhota, né? Não sabe dar uma cambalhota. É criado dentro daquele condomínio, né? Não sabe dar uma cambalhota, tem medo de tudo, inseguro, e chega pra mim: oi, mestre, comprei meu kimono, vim fazer minha aula. E aí, Agão, tá fazendo sentido pra você? Pra caramba! Eu acho que vou jogar essa bomba pro Gustavo. E aí, Gustavão, como que funciona? Deixa eu só fazer uma colocação antes do Claro. Gustavo. Só uma coisa. Não existe criança que não brinca, né? Não brincou, não elaborou, não existe. Cada criança brinca, obviamente, da maneira com que ela consegue naquele momento, né? Aí a gente chama na psicologia de ajustamentos criativos. A gente vai ajustando as nossas necessidades com o que é possível naquele momento, né? Então, assim, a criança sempre brinca, a criança sempre tem o lúdico, basta a gente desenvolver isso, né? E aí eu passo a bola para vocês, como que chega para vocês na aula. Não, isso que tem muito na academia, assim, você vê, o que eu mais vejo, assim, são adultos, e acho que talvez, eu não sei se eu tô se eu vou fazer um comentário injusto aqui, pode me corrigir, fica à vontade, Amanda, mas principalmente mulher, eu vejo assim, tipo, o homem também, mas principalmente mulher, sofrendo abuso. Tipo, a pessoa aceita ser maltratada, a pessoa aceita qualquer resto, a pessoa aceita o mínimo que a vida tem para ela. Uhum. Não passa nem perto de viver uma plenitude no mundo, uma plenitude de felicidade, né? E eu concordo plenamente com a Amanda. O que é ser feliz, né? Pô, mas o que é ser feliz é individual, mas o que não é ser feliz é simples, né? Pô, um lugar que você é maltratado, você não é feliz. Um lugar que você é oprimido, você não é feliz. Um lugar que existe um comportamento abusivo em cima de você, você não é feliz. Você pode ir ali ser um ser humano feliz, né? Ter aquela felicidade intrínseca dentro de você. Isso você pode ter, porque eu sou assim. Em qualquer situação eu sou feliz. Graças a Deus eu sou animado, assim, né? Mas, pô, não quer dizer que eu vou aceitar qualquer coisa e qualquer resto do mundo pra mim. É o que eu mais vejo no meu dia a dia, é isso. E aí, Amanda, o que você acha do seu consultório, né? A sua prática do dia a dia. Sim, acho que é isso mesmo. É como vocês falaram, desenvolver tudo isso nesses primeiros anos de vida, independente de fases. Eu não me apego muito a isso. A essa questão, é da idade X, a idade X é a primeira ou segunda infância. Claro que a gente tem isso como plano de fundo no consultório, para a gente identificar, inclusive, alguns probleminhas aí que foram desenvolvidos nessas fases. Mas é exatamente isso, assim, é obviamente uma criança que teve todos esses desenvolvimentos de maneira funcional, vai chegar com 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, muito mais saudável e sabendo identificar o que quer, o que não quer, dizer os nãos e os sims de maneira muito pontual e assertiva, sem dúvida nenhuma. Mas isso não significa que não possa ser desenvolvida essa habilidade com o passar do tempo. Coisa que Gustavão, uma coisa que eu percebo, até conversei com você hoje à tarde sobre isso, é que quando a criança ela passou da segunda infância ali
não brincou a quantidade com a qualidade que deveria, não desenvolveu, foi 27, 28 anos, chegou na nossa mão. A gente vai tentar ajudar, né? Vai tentar incluir. O jiu-jitsu é um esporte de inclusão maravilhoso. Ele inclui e vambora, vamos que eu vou te ajudar e vambora. E eu começo a perceber que eu não sei psicologicamente, que eu não tô formado para falar da parte psíquica, mas da parte de desenvolvimento, parte biológica, eu vejo que o que passou, a sensação é que a gente tem muita dificuldade para resgatar. Eu estava até conversando com o Gustavo sobre isso daí. Ele tem os limites, né? São bem menores e ali a gente tenta trabalhar dentro daquilo que foi formado. E fica limitado. E ele sabe disso. Quando eu faço ele entender o limite dele, ele começa a desenvolver. Porque às vezes ele chega com uma percepção dele, ele se olha no espelho e se vê como o Cauã Raymond, no sentido não da beleza, no sentido de o cara é faixa preta, desenrolado e coisa e tal. Só que na verdade ele não é esse cara. Eu tento mostrar para ele, vamos começar desse ponto aqui, ó. E eu levo meses para mostrar para ele aquele ponto de partida. E quando eu consigo encaixar aquele ponto de partida, ele voa, ele vai embora. Que é dentro das limitações dele, ele vai desenvolvendo o jeito dele. Antes de dar sequência aqui no jogão, ô Iago, tá tendo bastante pergunta legal. O Anjo levantou a mão aqui, o Vinícius, Irã, Alcântara, várias pessoas. Galera, pode mandar a pergunta aqui no chat. E eu tô vendo também as perguntas do YouTube, né? Eu tô dando uma olhada aqui no celular, tem perguntas no YouTube. Iagão, dá uma olhada, dá uma selecionada nessas perguntas e tenta trazer elas aqui pra gente, tá? Não fica tímido, galera. Pode participar, tá? Show de bola, tá muito legal. Ô, Diogão, aí dentro disso, né? Eu tenho um filósofo que eu não estudei ele ainda, mas tem um filósofo que chama Bergson. E ele fala que não existe presente, né? Só existe passado e futuro. Não sei se eu vou conseguir criar um ponto de vista rápido nesse sentido. Não existe presente, só existe passado e futuro. Se, por exemplo, esse cara não teve uma boa infância, o presente dele não é bom, né? Mas, ao mesmo tempo que ele vai se tratar com a doutora Amanda, vai correr atrás do prejuízo ali, assim, o presente dele não tem como ele mudar, porque o presente é uma constatação de todo o passado que ele viveu até hoje. Mas o futuro é uma construção. Então, por mais que ele não desenvolveu essa capacidade até agora, o futuro ele pode mudar. Né? Sim, Provavelmente com muita dificuldade, com muito trauma, com muito trabalho ali, mas assim, o futuro é uma opção, né? Existe uma palavra importantíssima na psicologia que eu também uso muito, inclusive os pacientes meus falam que eu devia tatuar na testa. É a palavra ressignificação. Então, vamos ressignificar, né? A gente não pode. Eu não conheço esse filósofo, acredito que ele precisa atualizar um pouquinho, mas eu também não vou criticá-lo, porque eu não sei qual é essa filosofia dele, né? Mas, assim, existe passado, claro, existe futuro, assim, esperamos, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, assim, esperamos. Mas o presente é a única coisa. O presente é a única coisa que a gente tem, de fato, em mãos. O que não muda, mas vamos ressignificar. Mas só para eu te falar, explicar assim, a teoria dele, não é que não existe presente, é no sentido que, por exemplo, o que você tem na sua conta bancária hoje, tipo, isso não muda, entendeu? Isso aí é uma construção do seu passado. O casamento que você tem hoje, o dia de hoje, ele não muda, é uma construção do seu passado, né? Não tem nada que você pode fazer assim, eu quero ganhar 10 mil reais por mês hoje. Não, você quer ganhar 10 mil reais por mês a mais? É uma construção, né? Você vai ter que trabalhar no seu presente para você receber ele. Não é que não existe presente, né? É que eu tô dizendo que o presente ele não é mutável, o futuro sim. E assim, é exatamente o que você está falando, a mesma coisa, ressignificar. Tipo, você pode ressignificar o seu futuro, né? Exatamente. Ressignificar o seu presente, para que o seu futuro possa ter um presente diferente. Mais ou menos isso. Trabalhar para um futuro melhor sempre, né? Isso. E aí, Diogão, agora você inverteu comigo? Assim. Você inverteu comigo, agora você que tá chamando aí, chamando as pessoas pra falar? Eu tô à vontade, eu tô na sala de casa, eu tô à vontade. Eu deixa eu te fazer um elogio, eu adorei, a Marcinha ia falar aquela palavra lá, que eu não lembro mais qual que era,
Aí ela ia falar, aí a Amanda falou, você cortou a câmera, jogou pra lá, voltou pra cá. Sensacional. Não fui eu, não, é sozinho. O programa vai sozinho. Traz, ô Iagão, então, a pergunta aí da galera. Foi demais. Fizeram uma pergunta aqui, ó, a Marília. Focando na segunda infância, não seria legal ter um treino mais focado para crianças que queiram competir? O que vocês acham? O Lucas fez uma aula focada no campeonato e amou. Minha visão de dia, a Marília é minha aluna, né? Fui eu que dei essa aula pro Lucas, né? A minha visão do dia a dia, assim, porque aí ele ia lutar o Campeonato Paulista, que foi cancelado lá e tal, e aí a gente faz um trabalho, mas assim, esse não é o foco final, então a gente não pode dar uma ênfase nisso, na minha visão. Assim, a gente está desenvolvendo ele todo, e inclusive até ele perder, é importantíssimo trabalhar a frustração. Eu falo para os pais dos meus alunos, se ganhou, McDonald's, se perdeu, McDonald's. Posso falar um exemplo? Claro. O Leozinho. Leozinho é nosso faixa preta, marido da Bianca Basílio. Eu lembro que eu levava ele para os campeonatos, ele chupando pirulito, comendo doce. Era três doces de um lado do bolso, um pirulito do outro. Ele entrava, ele era totalmente acima do peso, ele só perdia. Ele passou praticamente uns 3 anos ali de infanto só perdendo, mas feliz, eu elogiando, engajando, você é meu orgulho, e ele perdia. Aí de vez em quando empatava, um guerre com o juiz, ô juizão, dá aquela moral. Aí o juiz levantava a mão dos dois, tipo festival, fui levando. Não teve importância nenhuma ele ter sido campeão na infância dele ou não, não teve importância nenhuma um treino pesado ou não, porque eu estava ali como professor para desenvolver as capacidades, as habilidades. Eu desenvolvi. Quem é o Léo Lara hoje? É um dos principais atletas do mundo. Menino Deu de para ouro, entender? né? Então não tem necessidade, na minha visão, né, que é a visão do Gustavo, que é meu aluno, eu já trabalho isso. Na nossa visão, né, Gustavo, a gente não tem objetivo nenhum em fazer um treino de competição para criança. Aí teve um tempo recente agora que um aluno meu, ele falou assim, tem um amigo meu de outra equipe que estava fazendo um treino de competição para as crianças e me chamou, né? Aí ele mostrou o folder, foi uma menina que fez a matrícula na minha academia. Ela foi lá, fez a matrícula, pagou um plano anual. Aí o pai dela chegou, não, porque vocês são a melhor equipe do estado de São Paulo, são a equipe campeã, eu vim inscrever minha filha aqui. Eu fui lá na recepção, peguei o dinheiro dele, eu falei que não, pai, obrigado. Esse não é o objetivo do meu trabalho. Graças a Deus nós somos bons, nós somos excelentes, geralmente a gente ganha, mas não é esse o objetivo do trabalho infantil. Eu devolvi a inscrição do cara. Pô, criança não compete, criança não trabalha, Bacana, criança dá brinca. trabalho. Se diverte. Né? Isso, criança brinca, tem que brincar. Fala Vai ter muita coisa para Amanda. competir, né? Exatamente, criança tem que brincar. Através da brincadeira que a gente usa a nossa criatividade, inclusive para conseguir desenvolver habilidades que vão ser necessárias na vida adulta, né? Como resolver problemas, como lidar com a equipe de trabalho, como lidar com a liderança, de repente até uma liderança abusiva, como lidar, até que ponto isso é abusivo, não é? Então é através desse brincar que a gente desenvolve essas habilidades mesmo para a nossa vida adulta, né? Que são extremamente necessárias, né? Saber lidar com as pessoas, com as dificuldades do outro, ter paciência, tolerância, né? Identificar as nossas resistências, os nossos pontos fracos e fortes, através do lúdico. Então, criança tem que brincar sim. Criança não namora, criança não compete, e é isso, criança brinca. Dá trabalho. Eu tenho que é um trabalho delicioso, mas eu adoro. Eu tenho um outro ponto de vista também, assim, eu tenho uma menina de 11 anos em casa que vai fazer 12. Vai fazer 12 agora de 31 de março. Então, todo o meu trabalho com ela é justamente de ensinar ela a viver essa plenitude da vida. Né? Ela tem as funções dela em casa lá, aí às vezes eu começo a dar mais função para ela do que
do que o normal, tipo, abusando dela mesmo, justamente para ela pleitear, que aí ela vai e não faz. Aí eu coloco ela de castigo de celular um dia, eu falo assim, não, você não tem o direito de não fazer, você tem o direito de chegar aqui e negociar, eu não concordo com isso, ou não dá pra gente negociar, dá pra gente, preciso de tempo pra assistir televisão, pra dormir e tal, quero fazer mais coisas, quero fazer outras coisas, quero brincar, hoje é sábado, posso assistir televisão até mais tarde? Tipo, vamos negociar, né, vamos desenvolver, né, é desenvolver. Ô, Diogão, Exatamente. eu queria que você falasse um pouco de tudo que a gente desenvolve no nosso trabalho infantil, primeira e segunda infância, tanto da parte física quanto da parte de psicológica, assim. Eu vou passar essa bola pro meu mestre do Kids lá, cara que eu preparei. Vou passar a bola pro Iago. O Iago tá à frente do trabalho. Então, Meu né? orgulho. Esse menino é meu orgulho. Galera, então a gente, como foi falado na parte da primeira infância, a gente costuma brincar lá na academia que é amor de kimono, né? Então a gente vai usar muito essa parte afetiva para trazer a criança e estimular as aptidões físicas, né? Como ela vai lidar com as situações do dia a dia. Então a gente vai trabalhar na parte da coordenação motora o básico, né? Então vamos trabalhar a lateralidade, equilíbrio, né? Com atividades lúdicas, sempre através da brincadeira. Então a aula dos 3 aos 6 anos vai ser uma brincadeira e vai ser amor de kimono, onde eles vão fazer circuito de faixa, pular num pé só, vão aprender sobre o comando também, que é muito importante. A gente faz brincadeiras de comando para a criança já ir sendo introduzida a disciplina do jiu-jitsu, a hierarquia, né? E por mais que ela não entenda direito esses conceitos no começo. E aí, na segunda infância, a gente vai trabalhar com o estímulo da competição, que é onde uma criança está sempre se comparando a outra. Então, a gente sempre você vê eles brigando pelo melhor lugar na fila, né? Como o jiu-jitsu tem uma divisão de hierarquia por faixa, sempre eles estão brigando, tem uns que têm a mesma graduação, eles estão sempre discutindo para ver quem vai ficar no primeiro lugar, no segundo lugar. Eles estão sempre... Isso. Temos o faixa dourada, que é para estimular, né? Todo mês tem um faixa dourada, a gente faz a rotação, que o faixa dourada, ele anda na frente de todo mundo. Não importa se ele é faixa branca, se ele é faixa laranja. Ele vai andar sempre na frente do mais graduado. E uma curiosidade sobre a faixa dourada é que, assim, o critério não é o melhor aluno, é o aluno que mais evoluiu. Às vezes tem um menino que luta super bem lá, mas ele já tem uma aptidão física muito boa. Chega um que não sabe nem andar direito lá, mas o moleque aprendeu a andar, aí ele é o faixa dourada. Porque dentro de um quadro de evolução, dele, né, ele foi o que mais evoluiu, aí ele é o faixa dourada. Continua, Iagão, desculpa. Isso, exatamente isso. Tem, né, uma questão individualizada também do desenvolvimento de todos eles. Então a gente está sempre levando em conta isso. Nem sempre é o que mais se desenvolveu também. Às vezes é o que está precisando daquele estímulo para se desenvolver. Então a gente dá a faixa dourada para aquela criança que está mais destacada do grupo, um pouco mais excluída, e aí ele pega a faixa dourada e começa a participar mais, começa a se desenvolver mais. A gente tem resultados positivos aí também. E aí, nessa segunda infância, a gente vai trabalhar a competição. Então, através da brincadeira, então, brincadeiras como corrida, e aí a gente vai desenvolver mais as capacidades físicas. Olha o Davi aí. Ó quem quer dar uma palavrinha com vocês aqui, ó. Ó o meu herdeiro, coisa mais fofa. Fala bem, meu titio. Tudo bem, meu titio? Lindo demais. Amanda. Ô, Gustavão, só interrompendo um pouco. Hoje, para os pais, né, para os responsáveis, como a Amanda disse, o jiu-jitsu, né, puxando a sardinha para o jiu-jitsu, é uma ferramenta de educação, uma ferramenta de apoio ali maravilhosa. Eu, por exemplo, não vou ser professor da minha filha, entendeu? A Bianca, o clandestino não é o professor da minha filha, porque ali eu tenho um apoio. Eu falo assim, você não vai fazer? A gente começa a usar, de alguma maneira, o jiu-jitsu para negociar, para usar, de alguma maneira, para estar punindo. Você consegue ali, você tem uma ferramenta a mais para educar o seu filho. Eu tenho uma filha de 4 anos e meio, eu já negocio tudo com ela, é impressionante. E o jiu-jitsu, eu sinto que o jiu-jitsu é uma coisa que ela gosta e eu vou negociando. E eu também
já que eu tô falando nela aqui, uma coisa também, não sei se a doutora concorda, mas uma coisa que eu botei na minha cabeça, que eu vi acontecer, né, com o meu professor, com o filho dele, a parada de forçar o filho a praticar. Então, tipo, a minha filha chega para mim e fala, papai, eu não quero ir hoje. Aí eu falo, tá bom, filha, você não vai hoje. E ali eu vou negociando com ela, mas quarta você vai, tá? Ah, não, quarta eu vou, porque hoje eu tô cansado. Então, tem 4 anos e meio, vou negociando, eu vou tentando, né, mostrar a parte boa do jiu-jitsu, mas até agora eu não precisei usar esse lance do professor para educar ela, para dar uma punição, coisa e tal, mas acredito que mais para frente eu vou estar usando. E eu não quero ser o professor dela, porque acho que eu perco ferramenta. Eu queria que a Amanda comentasse um pouco sobre isso daí. Ah, sim, acredito que a ideia é a gente compartilhar um pouquinho, né, dessa ferramenta, porque senão fica tudo com você novamente. Ela não vai conseguir, principalmente tão novinha, né, não vai conseguir distinguir o próprio professor e o pai, né? Então, acho que aí são figuras diferentes nesse momento, até porque a sua autoridade como pai é uma, a sua autoridade como professor será outra, né? Eu acredito que não é legal mesmo misturar muito os papéis. Não significa que você não possa treinar com ela, não possa fazer algumas coisas com ela, que eu tenho certeza que é o que você faz. Mas acho que como professor, de fato, não é legal essa mistura de papéis. Concordo com você. Eu tive esse insight aí com o meu professor, com o filho dele. Eu vi alguns erros por excesso de carinho mesmo. E ele sendo Sim. professor, na verdade ele não tinha, o meu mestre, né, ele não tinha o que fazer, porque não tinha nenhum professor de jiu-jitsu na época do lado, só tinha ele de professor. O filho dele era o melhor aluno do negócio e ele não treina mais. E ali eu fiquei com esse negócio na cabeça e eu resolvi abrir mão dessa parada. E uma coisa que, tipo, a gente acontece até com adulto, pô. Quando eu dou muita liberdade para um aluno, quando eu puxo esse aluno para sentar na minha mesa, eu tenho dificuldade no tatame com ele. Imagine o meu filho. Então eu fico pensando, imagine a minha filha com 14 anos de idade, eu tentando controlar ela já na puberdade, meu Deus do céu, que medo, e eu dando uma bronca, ela aí confundindo tudo, e meu Deus do céu. Até eu me atrapalhando, eu posso ser abusivo, né, com ela, no tatame, uma coisa que eu não consegui fazer em casa, né, isso acontece. Às vezes eu tô meio bravo com o meu irmão, eu chego xingando ele, o que você tem, você tá bem? Não tô bem, e aí desconto tudo nele depois. Eu acho que isso acontece, né? Né, Gustavo? Claro. Aí, galera, ó, aqui aí tem vários comentários muito legais aqui no nosso chat. A Sara falou, acho que corrobora, a Sara é pedagoga, ela corroborando o que a gente falou, falou assim, competição maior para uma pessoa é ela superar a si mesma, né? Aí eu tenho uma outra pergunta aqui, e eu acho que é destinada à doutora Amanda. Amanda, como lidar com a ansiedade deles? Última perguntinha da noite. Dos pequenos. Ah, então são duas, vai, que tem outra pergunta legal aqui. Duas. Pode falar, qual que foi a primeira? Eu não ouvi, desculpa. Como lidar com a ansiedade deles? Olha, não tem uma fórmula secreta, porque se tivesse estaria fácil, né? Mas não tem. A gente precisa tentar identificar a origem dessa ansiedade. Então, primeiro aspecto é esse, identificar a origem da ansiedade e assim a gente conseguir cuidar da ansiedade. Uma das coisas que é possível ser feita, obviamente, um esporte, isso ajuda muito, muito, muito na ansiedade. Eu percebo isso no consultório mesmo, as crianças que praticam esporte, independente de artes marciais ou qualquer outro esporte, elas apresentam muito menos ansiedade ou aprendem a lidar melhor com essa ansiedade. E um outro aspecto também muito bacana para a gente, que aí cabe também para as nossas reflexões, é fugir do que nos traz ansiedade, muitas vezes pode trazer ainda mais ansiedade. Porque a gente fica pensando, eu vou ter uma prova, por exemplo, e aí não, então eu vou ficar doente nesse dia, porque aí eu vou conseguir um atestado, e aí a prova vai ser colocada para o outro dia. E aí isso vai aumentando ainda mais a ansiedade. Então, aí entra novamente o lidar com as nossas emoções. Mas assim, não tem uma fórmula secreta. Cada um funciona de um jeito. Cada um tem uma válvula de escape diferente, né? O Bruno Fernandes fez uma pergunta aqui sobre TDAH. Bruno, eu vou no futuro próximo a gente faz um programa desse tipo dessa linha de raciocínio. A gente pode trazer autismo, pode trazer síndrome de Down, que aí a gente pode aprofundar bem, né? Isso, é bem específico a sua pergunta. Então, calma aí que durante esse Corona Time aí a gente vai desenvolver um assunto.
Aí tem uma outra pergunta aqui que eu já perdi, eu não lembro a pergunta exatamente que foi que eu não achei mais aqui, mas que eu achei muito interessante. Aí, por exemplo, chega uma criança com um problema na academia. Você vê a criança sofreu algum tipo de abuso, você sabe que tem alguma coisa de errado. Ou essa criança tem algum distúrbio mental, ou essa criança está sofrendo algum abuso. Essa criança está fora do que seria um comportamento, não sei se a palavra certa, um comportamento padrão, mas que nós não somos robô, né? Mas que seria tá fora de um comportamento esperado, que não existe sentimento desejado, né? E sentimento ruim, a palavra indesejado, normal não né? cabe? A palavra normal não cabe? Não? A palavra normal nunca cabe. Porque cada um tem um jeito, né? Mas você vê que tá dentro dos limites, aceito, né? Dentro dos aceito. limites ali, eu tenho que achar dentro dos limites, tá fora do negócio ali, né? Como é que a gente conduz isso com o pai? Ou se a gente identificar que o pai é o problema, como é que a gente conduz isso? Olha, em consultório, eu nunca falo que a terapia é com a criança. É sempre com todos os envolvidos com esse desenvolvimento da criança. Então, eu sempre faço 3, 4 sessões com a criança ou o adolescente e uma com o responsável por ela. Porque, assim, não tem como a gente lidar apenas com a criança em si, e sim com o meio em que ela está envolvida, né? Aí também acho que a Márcia pode falar um pouquinho também sobre isso, né? Que aí são os nossos desenvolvimentos em relações sociais, enfim. Então, nunca só com a criança. Acredito que até para as aulas também vocês devem perceber um pouco isso. Sim. Então, aí antes da Marcinha entrar, vamos nos despedir da Amanda. Doutora Amanda, obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Deixa seu contato, seu telefone aí de novo, que aí eu vou colocar esse vídeo vai para o YouTube depois, e aí a gente pode divulgar ele, com certeza vai ter muitas visualizações, mas se você quiser falar uma vez aí para reforçar, não tem problema nenhum, manda bala. Se despeça da galera. Gente, queria agradecer muito. Foi extremamente gratificante também participar dessa live. Como eu falei algumas coisas interessantes, também ouvi muitas outras. E espero ter contribuído aí da melhor maneira possível, tá? Espero que dias melhores aí venham pela frente, por favor, né? Mas estamos juntos aí nessa. Quem quiser me encontrar, vou deixar meu contato aí no bate-papo, mas minha rede social é Psico Amanda Dastre. Dastre é com Y, tá? E meu consultório fica na Moca, faço atendimento online também. Então, independente de estarmos no Corona Time, eu faço atendimento online, tá? Então, podem me procurar. E eu vou deixar os contatos aí, celular, tudo colocado para vocês aí no bate-papo. Muito obrigada. E obrigada pelo convite. Estou à disposição para uma próxima oportunidade. Obrigadão, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família e proteja vocês do Corona Time, que ele passe bem longe da sua residência. Amém, das nossas. Amém. Muito obrigada, gente. Até mais. Amanda, um beijo enorme. Muito obrigado por aceitar o convite, hein, Amanda? Obrigado, Amanda. Obrigada, Amanda. É com você, obrigada, Marcinha. Gente, o que você tem pra gente aí, Marcinha? Vamos lá, então. Repete a pergunta. Agora eu não lembro. Peraí, lembrei. Sobre a... Quando a criança chega e você identifica que o pai, de alguma maneira, é o convívio dessa criança em casa, de alguma maneira tem alguma coisa errada ali, você identificou. Então, dentro da parte de habilidades comportamentais, ele vai dizer que o ambiente favorece tudo isso. Então, é claro que a terapia somente com a criança não tem muito significado, No caso, todos os envolvidos têm sim que participar, certo? E, ao mesmo, identificar onde que está o problema, o que está gerando essas dificuldades nessa criança. E, a partir do momento que você consegue detectar, você vai trabalhar dentro das habilidades comportamentais, certo? Sociais, para que ela possa aumentar, né? Dentro das suas habilidades, o seu comportamento dentro de todas essas problemáticas aí que foram relacionadas. Então, por isso que... Marcinha, falando em terapia, só cortando aí, falando em terapia, é muito complicado, né? Porque a primeira reação do familiar é em não participar. Exatamente. Esse é o grande problema, né, da terapia. Esse é o grande problema. Porque a criança não tem esse trabalho e aí a criança vem para
para academia de jiu-jitsu e vem jogando todo esse peso pro professor né, Gustavo? E você fica ali para lidar com tudo isso. Aí você vai indicar também. Eu acho que a gente está, né, no momento, num nível de trabalho da Almeida JJ, a gente está nesse nível de cada vez mais trazer o psicólogo para próximo. Eu acho que a gente está cada vez mais próximo disso e fazendo essa interação, esse trabalho em conjunto, para ser mais assertivo no trabalho. Cada dia que passa eu vejo essa necessidade desse acompanhamento, mas essa barreira do familiar não querer acompanhar e não querer... Porque ninguém quer admitir que, de alguma maneira, tem uma influência negativa, né? Não, eu, por exemplo, eu nunca errei, né? Eu sou o 100% de aceito da educação da Carol e do Davi. Eu nunca erro, né? Eu sou perfeito. E assim, aí, brincadeiras à parte, assim, nós, de uma maneira em geral, o que o Diogo falou é 100% verdade. A gente tem uma dificuldade de fazer uma leitura real de quem nós somos. Né? Pô, eu não sou bom nisso, eu tenho uma frustração nisso. E a gente passa a frustração para frente. Eu vou dar um exemplo positivo, né? Que poderia errar e poderia acertar. A minha esposa, a Diana, ela fez uma parada assim que eu não tinha essa noção. Você escuta falar, né? Mas você não vive. Mas eu não tinha essa noção e eu consegui imaginar um exemplo negativo disso na prática. Por exemplo, eu trabalho, saio de casa tipo num horário mais para frente, saio de casa entre 11h30 e meio-dia e chego em casa quase meia-noite. Meus horários são diferentes do horário do cara que sai às 8 e chega às 6, né? Um horário diferente. Então, o que era uma família padrão faria ali? A mulher já teria dado banho no menino, o menino chega em casa, 9 horas está dormindo, e aí o pai não vê o filho, aí esse filho vai crescendo, e aí a mãe vai falando pro pai assim, seu pai não tem tempo para ficar com a família, seu pai isso, aquilo, outro, e vai colocando frustração em cima do moleque, fazendo uma imagem negativa em cima do moleque, vai fazendo um trabalho negativo, uma influência negativa de que ser homem é ruim, de que ser trabalhador é ruim, um negócio negativo, pejorativo. Né? E aí a Diana, ela pegou assim, um moleque com um mês e pouquinho, e você assim, dá banho nele. Dá banho. Não, e não chega nem a ser uma alienação parental. A Camila falou aqui, alienação parental. Não é isso. Não é nem no sentido de falar mal, é no sentido da limitação da pessoa mesmo, de não querer ajudar, né? De não entender o que está fazendo ali. Você vai entender melhor o que eu vou explicar, Camila. Aí a Diana chegou em mim assim, falou assim, quando eu chego da academia, eu vou tomar um banho rapidinho para tirar o suor, tirar a nhaca. Aí a Diana vem com o Davi no banho para mim, eu dou banho no menino. Na verdade, eu não tô aliviando o trabalho dela, né? Porque ela que tira a roupa, né? Limpa o cocô dele, aí eu dou banho nele. Ela que pega o moleque e seca e pinta o cabelo e coloca a roupa, coloca a fralda. Ela que desenvolve todo o trabalho. Mas, com essa simples atitude dela, que gasta 10 minutos do meu dia, ela tá criando um vínculo, um laço, né, uma eternidade que eu vou ter com meu filho, um momento único que eu vou ter com meu filho o resto da minha vida, né? Então, assim, a gente pode, através de momentos como esse, entender que a gente pode criar no nosso filho uma super experiência positiva de vida, independente se você tem pais separados, se você tem dinheiro, se você não tem, uma super experiência de vida, e você pode trazer também todas as suas frustrações para ele. Transformar ele numa pessoa pessimista, numa pessoa negativa, numa pessoa down. Isso é assim, toda a base do nosso trabalho Kids vem em cima disso, de transformar a criança num vencedor, mas não um campeão de jiu-jitsu, um vencedor na vida. O que você acha disso aí, Diogão? Eu acho que você vai ficar uns 5 anos aí com moral, né? Depois dessa. Isso que eu acho. Eu só gostaria de colocar uma coisinha, pontuar uma coisinha, que eu acho que é muito importante. Eu acho que os pais, eles têm que se conscientizar do papel que eles fazem frente a essa criança, frente ao seu filho, entendeu? Se todo pai, se todo responsável por uma criança tiver essa conscientização de que o papel dele é fundamental, eu acho que facilitaria bastante todo o processo de desenvolvimento da criança. O mais difícil
é que a maioria, às vezes, não consegue detectar isso, né? Às vezes, pela problemática do dia a dia, pela rotina, pelo andamento das coisas, ela acaba, assim, se esquecendo um pouco desse contexto geral, que ele tem que estar, sim, participando, interagindo com essa criança. E aí, sim, ela vai conseguir detectar quais são os problemas que ela está tendo, né? Porque a criança, ela, com certeza, de uma forma direta ou indiretamente, ela acaba falando o que está acontecendo com ela. Basta com que o pai ou o responsável tenha esse olhar atento para isso. Então, mas Legal. eu tava falando o que tá acontecendo com ela, mas, por exemplo, você pode falar o que tá acontecendo com você e você jogando frustração em cima do outro, entendeu? Sim, sim. Aí, isso que não é o certo. Independente do que tá acontecendo com você, você tá gostando ou não. Por exemplo, há pouco tempo atrás eu tava sofrendo abuso aqui na minha casa. Eu vou quebrar a moral agora, Diogão. Eu tava limpando a casa de manhã, de O tarde à equilíbrio é noite. importante. Eu vou voltar aqui ao normal. Eu tava limpando a casa de manhã, tarde à noite. Eu não tava gostando, não tava feliz. Mas isso não dá o direito de eu trazer essa frustração pra cima do meu filho, entendeu? Pra cima da Carol. Maltratar Ah, eles, falar mal pra eles, né? São coisas diferentes. Eu entendi o que você quer dizer, né? Que ela tá sinalizando alguma sim. coisa, mas ao mesmo tempo que eu não concordo. Eu não acho que isso acontece, mas eu não acho isso certo, né? Galera, Sim. já estamos com quase 1h20 de programa. Vamos nos despedir. Considerações finais. Eu acho que eu posso até abrir agora aqui pro Tinoco. Vamos lá, Tinoco. Vou te desmutar aqui, ó. Queria suas considerações finais também, o que você achou. As considerações do Diogo, do Iago, da Marcinha, do Tinoco. E vamos encerrar. Tá maravilhoso. Quem começa? Quem quer começar? Pode ser eu. Eu acho que foi maravilhoso esse encontro aqui. Eu acho que, até pelo comentário da galera aí, tá sendo, tem quase 100 pessoas, né, aqui participando na sala. O assunto foi bem bacana. A importância, eu acho que com essa, eu acho que a liderança é tudo, né, Guga? Tipo, você, cada dia que passa, tá dando show, né, Iagão? Tá sempre à frente na tecnologia, porque o Gustavo é expert nisso, e essa bagagem é sensacional. Eu trouxe o Gustavo para dentro da equipe, não foi à toa, para dentro da direção da equipe. Eu acho que essa entrada, o Caio foi o primeiro a fazer a faculdade dos irmãos, fazer faculdade de educação física. O Tony pegou ele pelo braço, pôs ele no carro e fez a matrícula dele. O Tony está lá em Brasília, nosso mestre. Igual eu fiz com o Bigode esses dias. E acredito que esse curso de psicologia, que é o sonho da minha vida, essa formação, estou ralando, né, para conseguir essa formação. A Marcinha está me ajudando bastante, né? Se não fosse a Marcinha, nem estava estudando. Ela é minha mestre lá na faculdade. Eu acho que a liderança ela não pode parar. Então, a partir do momento que eu entrei nesse mundo, a equipe toda está crescendo. A equipe toda está sendo beneficiada. A gente está entrando em outro patamar. Então, isso daqui só está acontecendo devido a uma escolha que eu fiz lá atrás. Eu acho que eu queria deixar isso bem claro aí, que a gente está num processo de evolução tremendo. E uma coisa que eu queria falar também é que na nossa vida, às vezes eu acredito em Deus, mano. Eu acredito em Deus, e tem muita coisa que a gente não tem explicação, mas eu acho que Deus prepara mesmo a parada. Tudo que acontece na nossa vida, galera, de alguma maneira, você vai ser benéfico para você. Coisas boas e coisas ruins. Vai ser de alguma maneira positiva para você. Se o Gustavo não tivesse vivenciado tudo isso que ele vivenciou lá atrás, hoje talvez ele não estaria onde ele está hoje. Então, essa pegada minha da rua, essa pegada minha do projeto, tem um peso dentro da equipe. Essa formação que o Gustavo traz para dentro da equipe, né? Essa vivência do Caio, da Faculdade de Educação Física, do tatame 24 horas, tem um peso dentro da equipe. Eu acho que tudo na nossa vida, velho, que acontece na nossa vida, a gente eu acho que nós não temos que olhar para trás. Eu queria deixar a mensagem assim: não temos que olhar para trás e falar assim, fiz administração e hoje eu trabalho com venda da Avon, sei lá. Ou sou formado, hoje eu exerço educação física, mas trabalhei 10 anos na parte administrativa. Eu acho que isso, perdi tempo. Você não perdeu tempo. De uma coisa pode ter certeza, isso está somando na sua vida.
Eu queria deixar essa mensagem, né, Gustavo? A gente tá conversando sobre isso, né? Gustavão? Sensacional, Diogão. Eu que me motei aqui, desculpa, sensacional, mano. É isso mas mesmo. estava conversando, eu queria passar essa mensagem para vocês, né? Meu, é sensacional essa vivência, tudo que eu tô com 37 anos, velho. Então, toda essa bagagem que eu tenho tá somando e tá aqui hoje. E vai acontecer, eu vou buscar cada vez mais. Eu acho que eu queria deixar essa mensagem pra galera. É a mensagem que, tipo, meu, não olha para trás com tristeza. Olha para trás com felicidade e tenta resgatar essa formação que você teve de alguma maneira que talvez hoje não faça sentido para você, mas olha para trás com outra ótica que, meu, tá somando e você às vezes não tá percebendo. Queria deixar essa mensagem para todo mundo. Show de bola. Sua vez, Iagão, depois a Marcinha. Eu comecei jiu-jitsu com os 14 anos e me encontrei como pessoa através da liderança de todos vocês, do mestre Caio, do Diogão, principalmente mestre Caio e Diogão, que são os que mais me orientam aí. E hoje, trabalhando com crianças, estou no segundo semestre de Educação Física e estou me encontrando como profissional. Então, acho que é realmente isso, sempre olhar para frente. E estou muito feliz de ter participado, eu aprendi demais também. Tava com medo, né? Tava assustado. Passou a energia pro celular que até bloqueou, travou. Agora tá acabando, agora tá funcionando bem. Ô, Gustavo, eu falei pra ele estudar primeira infância e segunda infância, porque eu tô longe da teoria. Aí eu falei, eu não vou estudar, não. Estuda aí, eu preparo ele. Quando chega na hora de falar, o Wi-Fi dele cai e me deixa de calça curta. E aí, Karina? Tudo bem, Karina? Como é que tá? Teremos surpresa na sexta-feira? Já deu certo, Diogão? Ainda não? Surpresas femininas da sexta-feira? Então, pode falar aqui? Já do que vai acontecer semana que vem? Pode. Então guarda. É só falar. Então fala, quem tá aqui é privilegiado, ó, formação secreta, não contem pra ninguém. Camila é desesperada, meu Deus, essa é ansiosa. Camila, só pra você, hein? Segunda-feira, bate-papo dos Almeidas. Vai ser um bate-papo descontraído, assunto nenhum. Vamos dar risada. Terça-feira, todo 19h30, tá? Terça-feira, dúvidas do iniciante com Caio Almeida. Tudo que você... é uma live pro iniciante. Não é para você treinar em casa, hein? Não é para treinar em casa. É só para tirar dúvidas na terça-feira com Caio Almeida. Iniciante, jiu-jitsu iniciante. Quarta-feira, adivinha quem? Fábio Gurgel aceitou. Vai estar na live com a gente. Estamos esperando a resposta do Minotauro. E o Godoy, mestre Godoy, já aceitou também. Então nós já temos o Fábio Gurgel e o mestre Godoy para falar a história do MMA e a transição do jiu-jitsu para o MMA. Aí estamos esperando o Minotauro. Quarta-feira. Quinta-feira, dúvidas sobre o jiu-jitsu avançado. Diogo Almeida e Kleber Clandestino. E sexta-feira, mesmo horário, 19h30, um bate-papo feminino com Karina Santi, Bia Basílio. Quem mais, amor? Mackenzie aceitou. Quem mais? Gabi Garcia aceitou. Quem mais? Hanet, né? Ela é minha amiga. Hanet, minha amiga. Galera, imagina só, a semana que vem vai ser uma semana maravilhosa. E estamos tentando ajeitar um bate-papo com o pessoal do Peru, Uruguai, Chile, Paraguai, Irã. Ô, Iagão, você quer conhecer o Peru? Esse é o nível. Com os cabrão. Eu não tenho idade pra isso, me perdoa. Galera, vocês gostaram da programação da semana que vem? Você é louco, maravilhoso. Só pra lembrar, eu tô em todas, viu? Só pra falar. O Diogo teve uma hora que o Diogo ele roubou meu lugar de apresentador. Só pra avisar que minha vaga não tá disponível, viu? É da hora, velho, esse negócio dessa mediação aí. Eu gostei. É melhor do que ficar respondendo pergunta. Não, tô fora. A vaga é minha, viu? Não tá à disposição, não. Ficou bem no papel. Se despeça, Marcinha, da galera.
Eu agradeço a oportunidade, primeira vez minha, né? Confesso que estou um pouco nervosa, ansiosa, igual o Iago aí. E sou fã do trabalho de vocês, viu? Se precisar de alguma coisa, conte comigo. Se eu puder ajudar, com certeza estarei aqui. Obrigado pela oportunidade. Galera, e eu aqui, em nome de toda a equipe Almeida JJ, queria agradecer a participação de todo mundo, um comentário melhor que o outro. Desculpa se eu não consegui dar vazão para todos todas as pessoas. E só pegando um último comentário aqui que eu achei bem legal, paz, não tenham medo de tentar, né? O Diogo falou no começo lá, eu não sei se eu fiz errado. Não, se você tentou acertar, você não fez errado. Você tentou. Exatamente. Deus, tá tudo certo. E tentar melhorar, né? Saber que nós somos humanos, falhos, limitados, mas assim, ó, desde que estamos no caminho de tentar acertar, sempre vai dar certo, sempre vai dar certo, sempre vai dar certo. Pode dar uma voltinha aqui, uma erradinha ali e tal, mas não errou não, pô, tá nota 10, em evolução sempre. Aprendemos uma maneira de como não fazer. Galera, com certeza. Fiquem com Deus! Ô, Gustavo, só para dar um consolo para os pais aí, né? Ou dar não um consolo, né? Vamos dar um toque aí. Esse olhar para o filho de vocês faz total diferença na vida do filho de vocês. Eu lembro até hoje da primeira vez que meu pai foi me ver lutar. Ele não foi ver lutar, foi numa graduação com a câmera da Panasonic gigante, gravar um treino meu, eu lembro até hoje. Ao mesmo tempo, eu tenho algumas frustrações do meu professor Serginho torcendo pro Lapela para lutar contra mim. Então, são coisas que marcam na nossa vida, que depois de um tempo você vai codificando e você vai entendendo. Mas eu tenho certeza que os pais, tem quase 100 pais aqui, né? Tem quase um número de unidades, né? 100 pais aí, vendo aí, né? Então, vocês já estão à frente, né? Que nem o Gustavo falou, errou, mas está tentando acertar. E o filho de vocês vai ser grato pro resto da vida, velho. Vocês vão ter filhos diferentes na sociedade. Entendeu? Os moleques que estão treinando com a gente, não vai ser aquele moleque que vai botar fogo no mendigo, não vai ser aquele moleque que você não vai ter vergonha dele. Pode ter certeza que não vai ser, você não vai ter esse problema. Ô, Diogão, aí o pessoal tá falando que tá faltando psicólogo homem aí, hein? Parabéns, Diogão. Parabéns. Parabéns. Quebrando barreiras, quebrando tabu. Aí ele começou a faculdade lá, tem que ver como é que ele vai terminar, né? Então, mano, brincadeira. Nossa, sem machismo e, pelo amor de Deus, sem machismo e sem piada sexista. Não, senão vai ferrar tudo. Tô brincando, galera, só pra fazer piada. Tchau, gente, fica com Deus, um beijão, fica com Deus, daqui a pouco essa live estará no Facebook, compartilhem, divulguem, fica com Deus. Ó, o Ciano tá aí, ó, fica com Deus, galera. Eu quero jogar golfe com você. Esse ano eu quero jogar golfe com você, parceiro. Não esquece disso, hein? Tchau, gente. Valeu, galera. Um abraço.